1 Coríntios capítulo 12, do verso 12 deste mesmo capítulo ao verso 31, restante da carta. Para os irmãos que estão vindo hoje aqui na igreja, né, que são das congregações e não têm acompanhado as transmissões, você pode, tá bom, acompanhar de casa as transmissões dos nossos cultos pelo YouTube da igreja. Você tem lá a transmissão do culto noturno, no caso domingo à noite, o culto da quarta-feira, a doutrina e oração, da escola bíblica dominical, e agora nós temos também um podcast, que é o programa Mensagem da Cruz, que é o programa da rádio. Nós estamos fazendo em forma de podcast, que é lançado na rádio, no YouTube e agora também no Instagram. Então tudo isso você pode acompanhar através do YouTube. Se você não acompanhou no YouTube, não chegou a ver as postagens lá no canal da nossa igreja, se inscreva. E lá tem a série de exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos pregando aqui desde o capítulo 1 até agora o capítulo 12 e estamos vendo verso a verso de toda esta carta. Semana passada falamos do verso 1 ao verso 11 e hoje eu vou dar uma caminhada um pouco maior. Nós vamos do verso 12 ao verso 31. Então, você escuta a mensagem de hoje e volta lá no canal do YouTube para entender o que é que nós estamos tratando ao longo desses meses. Já são mais de 6 meses que nós estamos nessa carta. Todos acharam? Vamos ler então de maneira alternada. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nos todos. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar, pedir a Deus que fale ao nosso coração por intermédio de sua palavra. Deus bendito, nós te agradecemos, Senhor, porque nessa noite podemos nos reunir em tua casa para celebrar o teu nome, tu que és o rochedo de nossa salvação. E à medida que nós
Te louvamos e te exaltamos, o Senhor graciosamente nos edifica. Mas agora, Senhor, nós pedimos a ação do Teu Santo e poderoso Espírito, abrindo o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua Santa Palavra. Fala conosco, Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nós vamos entrar na carpintaria. Mas, por favor, vamos entrar em silêncio, para não perturbar uma estranha assembleia que está acontecendo exatamente nesse ambiente, no ambiente da carpintaria. O martelo assume a presidência, mas os participantes não permitiram que ele falasse, dizendo que ele deveria renunciar. Qual o motivo? O martelo fazia demasiado barulho e, além do mais, passava o tempo inteiro golpeando os demais. O martelo aceitou sua culpa, mas pediu também que fosse expulso o parafuso, porque dava muitas voltas para conseguir chegar onde queria. Diante do ataque, o parafuso concordou e reconheceu a sua situação, mas por sua vez também pediu a expulsão da lixa. E ele reclama que ela era muito áspera no tratamento com as pessoas, sempre entrava em atrito com os demais e não deveria presidir aquela assembleia de maneira alguma. A lixa entendeu que era verdade a acusação que foi feita contra ela, mas também sugeriu que teriam que expulsar o metro, porque ele media todos os demais de acordo com a medida dele. E isso era injusto, porque ele não era o único perfeito daquela situação. Mas é exatamente nesse momento em que a assembleia na carpintaria está reunida, que o carpinteiro entra, pega naquele momento o martelo, a lixa, o metro, o parafuso, e finalmente faz de uma rústica madeira um armário, um móvel belo, útil, que vai ser usado em alguma casa, em alguma família, que inclusive vai ser admirado pela sua beleza. Quando a carpintaria novamente fica só, o carpinteiro vai embora, a assembleia reativa a discussão. Foi então que o serrote toma a palavra e disse: senhores, ficou demonstrado que todos temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com as nossas qualidades, com os nossos pontos valiosos. E assim é encerrada a assembleia, a estranha assembleia na carpintaria. Não seria essa imagem que descreveria a igreja do Senhor? Membros ou utensílios da carpintaria, cheios de falhas, de erros, de defeitos, de imperfeições, de aspereza, mas cujo carpinteiro sabe lidar, trabalhar e nos experimentar no uso da sua obra. É sobre isso, irmãos, que o capítulo 12 de 1 Coríntios vai tratar. Nós temos visto ao longo dessa série como que a cidade de Corinto era uma cidade problemática, uma cidade reconhecida pela sua carnalidade, a sua sexualidade devassa, uma filosofia pagã e muita arrogância. E vimos que esta igreja, naquela cidade tão complexa e tão cheia de pecados, era uma igreja que havia absorvido muitos problemas e muitos pecados do mundo estavam dentro dela. Não bastasse a divisão por causa da preferência pelos líderes, havia também uma outra causa que gerava discussão e divisão dentro da igreja. Não era mais sobre os líderes, mas era sobre os dons espirituais. De modo que aqui nós temos uma igreja que brigava absolutamente por tudo. Brigava pela divergência de pensamentos da liderança, da preferência que tinha por um líder em contraponto de outro, mas brigava até mesmo por causa dos dons que Deus havia concedido a uns e não a outros. Diante disso, então, o que nós vamos perceber aqui agora é Paulo usando toda essa situação, olhando para esse contexto e mostrando como que Deus utiliza graciosamente a diversidade da igreja para a glória do Senhor. E Paulo então vai nos mostrar no capítulo 12 que nós somos membros de um mesmo corpo. Nós somos membros do mesmo corpo. É agora que Paulo vai começar a tratar do capítulo 11 até o capítulo 14 sobre problemas que havia dentro da igreja, desde o culto,
como também a manifestação ou a utilização desses dons na igreja. E Paulo então vai balizar isso no próximo capítulo, que será o sermão da semana que vem, falando sobre o amor como dom supremo, capítulo 13 da sua carta. E aí no capítulo 14 ele volta a falar sobre os dons, é onde nós vamos falar sobre dons de língua, de profecia, de cura e tudo mais. Mas perceba como que esse problema tem afetado a igreja do Senhor. Os irmãos receberam de Deus uma variedade de dons, e eu falei semana passada sobre os muitos dons que Deus concede à igreja. A multiforme graça dele é vista na distribuição dos dons, na diversidade deles e na distribuição deles. Mas até mesmo ao olhar essa graça, essa dádiva que Deus havia concedido à igreja, os irmãos estavam brigando. Por que ele tem esse dom e eu não tenho? O meu dom é melhor do que o seu. Não, o seu é melhor do que o meu. E assim a igreja começa a entrar em uma discussão, em mais uma divisão desnecessária por um motivo que não deveria gerar brigas, pelo contrário, deveria gerar união entre a igreja. É aqui então que Paulo nos apresenta a igreja, ou nós como sendo membros do mesmo corpo. Aqui ele vai nos ensinar, irmãos, a riqueza da diversidade na unidade e a importância de cada membro, a importância de cada membro dentro deste corpo, ou incluso nesse corpo. Diante disso, então, eu vou meditar sobre isso, membros do mesmo corpo. Em primeiro lugar, do verso 12 ao verso 13 do capítulo que nós acabamos de ler, Paulo vai nos apresentar o corpo de Cristo largo e profundo. Isso mesmo, o corpo de Cristo é largo e profundo. É largo por causa da sua diversidade e é profundo por causa da conexão que há entre os membros. Veja o que diz, mais uma vez, por favor, o verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Com respeito a Cristo. Tudo está ligado à pessoa de Cristo. Ele é que é o cabeça desse corpo. É ele que é o cabeça da igreja, é o dono da igreja. E nós, como corpo de Cristo, estamos inteiramente ligados a ele que é o cabeça, mas interligados uns aos outros. E aqui Paulo então vai nos apresentar o corpo de Cristo como sendo largo e profundo. Agora, o corpo é um só, porque conforme o versículo 13, em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Aqui Paulo vai nos apresentar a ação do Espírito Santo como sendo aquela que nos uniu a Cristo e fez com que essa diversidade étnica, cultural, social, agora seja não uma barreira, mas seja nivelada, seja balizada, seja retirada todas as dificuldades de conexões por meio de Cristo. Especialmente naquela sociedade, naquela cultura onde havia muitas segregações, onde as pessoas eram divididas em classes sociais e econômicas, étnicas, de posição de trabalho, religiosa e de origem. É exatamente quando o evangelho chega na cidade de Corinto que essas cadeias ou essas barreiras, esses muros vão ser quebrados. E quem une esse povo não é o governo de Roma, não é o governo da cidade de Corinto, nada disso. Quem faz com que esse povo tão distinto, tão separado, tão diversificado, seja unido, é exatamente a ação do Espírito Santo por meio dos méritos e do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso Paulo vai dizer que nós somos um só corpo em Cristo e fomos batizados em um só Espírito. Um só Espírito nos batizou. E aqui nós temos naturalmente a expressão que nos apresenta a regeneração como sendo também um ato onde nós recebemos o batismo do Espírito Santo. No momento que eu e você somos convertidos ao Senhor, nós também somos batizados no Espírito Santo de Deus. E Paulo, inclusive, vai fazer essa distinção depois, para que não venha essa ideia de que o batismo com o Espírito Santo acontece somente quando alguém fala em línguas estranhas. Paulo vai tratar sobre a diversidade de dons e vai dizer claramente: nós não temos todos os dons. Ninguém recebe todos os dons. O único que recebe a plenitude dos dons é Cristo.
Porque ele veio na plenitude do tempo e sobre ele estava a plenitude do Espírito Santo. Porque a plenitude do Espírito Santo estava sobre Cristo e ele era Deus, ele tem todos os dons. Mas eu e você não temos todos. Temos 1, 2, 3, 4, 5 dons ou alguns que Deus queira nos conceder, mas não todos. E aqui, inclusive, é apresentada a razão pela qual nós somos um corpo. Porque um corpo não é formado de um único membro, mas de vários membros. Porque um corpo não é formado apenas de um órgão, mas de vários órgãos. E Deus graciosamente, sabiamente, na sua inteligência divina, organizou a nossa estrutura para que de maneira interligada nós pudéssemos funcionar. Da ponta do pé à ponta da cabeça, ligados, conectados, unidos. E o corpo de Cristo é assim, largo por causa da sua diversidade e profundo por causa da sua conexão. Veja que esse destaque aqui que Paulo nos apresenta da igreja como sendo o corpo de Cristo, ela é muito importante para que nós entendamos que isso é um tipo de união ontológica. O que é isso? A igreja é o corpo de Cristo e não de cristãos. Não é o corpo de cristãos, mas é o corpo de Cristo. Nós somos corpo dele, pertencemos a ele. Então, nós não temos um pertencimento uns aos outros, simplesmente. O nosso pertencimento é a Cristo. Não é um corpo de cristãos, mas é o corpo de Cristo. Isso é a união ontológica, no aspecto de que a natureza essencial dessa unidade está na pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo. Então, nós somos membros do mesmo corpo. E o corpo de Cristo é largo e é profundo. Mas, em segundo lugar, membros do mesmo corpo, além de estarem nesse corpo de Cristo que é largo e profundo, todo membro no corpo de Cristo é fundamental. Veja que o verso 14 ao verso 20 vai nos apresentar agora isso. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Não um só, mas muitos. O pé não pode reclamar com a mão não pode reclamar com o pé, o ouvido não pode reclamar com a boca, o olho não pode reclamar com outras partes do corpo, com o nariz, por exemplo. Porque o verso 18 vai dizer que Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então, inclusive, a razão pela qual você foi feito assim foi porque Deus quis. O seu nariz não é na testa porque Deus não quis. Seu nariz não é na barriga porque Deus aprove a sua vontade soberana fazer você exatamente assim. A musiquinha de Aline Barros, né, que a gente usa muito para criança. Você é especial, não existe outro igual. O seu cabelo, o seu pé e tudo mais. Deus lhe criou assim, diferente de mim. Irmãos, isso é extraordinário. Às vezes você fica lá na frente do espelho com o seu complexo de inferioridade, medindo sua testa, medindo seu nariz, medindo seu queixo, seu pescoço. Eu tinha uma prima que tinha um pescoço assim de um palmo de altura, e ela ficava escondendo um pescoço assim, ela achava feia. E o povo achava lindo, a coisa mais linda do mundo. O namorado dela, que hoje é marido dela, se encantou exatamente por isso. Aí você fica lá na frente do espelho, medindo sua testa, medindo isso. Eu não gosto dessa mão, eu não gosto desse pé, não gosto desse bucho. Aí o bucho é consequência nossa que come demais mesmo. Mas não foi Deus que nos deu, não. Foi a gente que comeu muito, né? Mas você fica ali com seu complexo. É porque eu nasci baixo demais. Também dessa altura. Se é alto demais, reclama porque tudo é difícil de achar. Se é pequeno, reclama da altura. É um tamboretinho de forró. Eu não gosto. E a gente fica nesse complexo, mas nós nos esquecemos, irmãos, que se tem uma coisa que nós não escolhemos é a maneira como nós vamos vir ao mundo. Não escolhemos. Nem os pais escolhem. Nem os pais escolhem. Isso é fruto de uma decisão de Deus. Por isso que Paulo vai dizer que Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então, todas as vezes que você fosse olhar no espelho, você lembre disso. Bem verdade que o pecado trouxe algumas deformidades para a nossa vida e a gente sofre até hoje com o bendito pecado que habita e reside em nós. Mas lembre que Deus dispôs os membros no nosso corpo de acordo com aquilo que Ele quis. Por causa disso,
Paulo vai pegar essa imagem da vida comum de todos nós e vai dizer: a igreja também é assim. A igreja também é assim. E aqui eu lembro muito de uma palavra do reverendo Dr. Stefano, que era diretor lá do Seminário Presbiteriano do Norte, hoje está em São Paulo. Ele dizia sempre para nós, sempre, quase sempre que tinha uma aula, ele dava aula de grego, de latim e do Novo Testamento, tudo mais, e aí de vez em quando ele trazia assim um momento pastoral para os alunos, nós que estávamos nos preparando para ser pastores. Ele dizia assim: irmãos, deixa eu contar aqui uma coisa para vocês. Eu já pastoreei muitas igrejas, já pastorei muitas ovelhas, ovelhas fáceis de lidar e ovelhas extremamente difíceis de lidar. Ovelhas que a gente tem o maior prazer do mundo de pastoreá-las e de ser pastor delas. Ovelhas que a gente tem vergonha de dizer assim: é minha ovelha. Mas lembrem-se de uma coisa: as ovelhas nunca serão chamadas de nossas. Nós podemos até chamar na força da expressão. As ovelhas são de Cristo. E quem traz as ovelhas para a igreja não somos nós. Quem traz as ovelhas para a igreja é Cristo. Por isso, irmãos, ainda que vocês tenham ovelhas difíceis, complicadas de lidar, lembrem de que elas são de Cristo. Trabalhem com elas, pastoreiem elas, instruam, repreendam, disciplinem, exortem, aquilo que for necessário para edificação e crescimento e santificação do rebanho. Mas elas são de Cristo. Nós não escolhemos as ovelhas, é Cristo que as traz. Paulo usa essa imagem do corpo para aplicar agora à igreja. Assim como você não escolheu a cor dos seus olhos, do seu cabelo, o formato do seu rosto, do seu corpo, o tamanho que você veio ao mundo, nós também não escolhemos quem vem para a igreja, irmãos. E graças a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Porque se nós fôssemos escolher quem entra na igreja, quem se converte, quem vai fazer parte da nossa denominação, certamente nós teríamos os mesmos problemas que a cidade de Corinto tinha: segregação. Porque no fundo, nós somos preconceituosos. Ainda que o Espírito Santo trabalhe em nós, ainda que nós sejamos regenerados, tenhamos maior cuidado e amor para com todas as pessoas, mas tem gente que a gente olha assim e diz assim: isso aqui, misericórdia, nem para ser crente presta. Só que o Espírito Santo Deus diz: é esse que eu quero. É essa mulher de uma vida totalmente fútil que eu vou resgatar. É esse homem de uma vida totalmente desmantelada, desregrada, que eu vou restaurar. É esse senhor, é essa senhora que estão atolados na idolatria, que todo dia se prostra perante um santo, que reza o rosário inteiro, que acende vela, que eu vou livrar. É esse aqui que vai no terreiro bater tambor, que vai encomendar a vida dos outros, que vai pagar promessa, é esses que eu vou trazer. Não somos nós que escolhemos, é Cristo. E nós somos membros do mesmo corpo, cujo cabeça é Cristo. Por isso que no corpo de Cristo todo membro ele é fundamental. Nós devemos destacar que Deus é quem dispõe, organiza cada membro do corpo, e isso ele faz por meio do seu Santo Espírito. Por isso aqui já cabe uma lição para todos nós. Antes de você se angustiar, se lamentar por causa da posição que você está, lembre-se que Deus colocou você aonde você exatamente deveria estar. Isso com respeito à sua vida comum, isso com respeito aos seus dons na igreja, isso com respeito às suas capacidades, às suas condições financeiras. Deus lhe colocou exatamente onde você deveria estar. E deu capacidades a vocês necessárias, não as capacidades desejadas. Deus nos deu as capacidades, o Deus nos capacitou com aquilo que era necessário, mas nem sempre com aquilo que nós desejamos. Porque às vezes é comum nós desejarmos os dons dos outros, né? Há quem deseje cantar bem como o outro. Há quem deseje liderar bem como o outro lidera. Há quem deseje saber servir como o outro serve. Há quem deseje profetizar como o outro profetiza. Há quem deseja ter atos de misericórdia como o outro tem, ou de generosidade como o outro tem. O fato é que muitas vezes nós olhamos os dons dos outros e ficamos assim: eu queria ter esse dom, mas não tenho. O que é que eu devo fazer com isso? Eu não devo invejar. Porque aí é uma das invejas mais desgraçadas que há na vida do homem, invejar coisas sagradas.
Lembrem que Números capítulo 16 nos relata isso. Lá em Números capítulo 16 nós temos uma rebelião que acontece contra Moisés e contra Arão. Corá, Datã e Abirão sentiram inveja da posição que Deus colocou Moisés, e o salmista vai relatar isso, não me falha a memória, Salmo 76 ou 78. Que eles sentiram inveja de Moisés e levantaram uma rebelião contra Moisés para tentar tirá-lo do poder. Por causa disso, uma grande repercussão daquele caso foi que, primeiro, Deus mandou a terra se abrir, consumiu e engoliu vivo a casa dos rebeldes. Depois Deus mandou o fogo do céu e matou 250 homens, só sobraram os incensários. Depois Deus mandou uma praga e matou 14.700. De um dia para o outro, mais de 15 mil pessoas foram mortas por causa da rebeldia, do descontentamento, da inveja para com aquilo que Deus deu ao outro e não deu a você. Então, se você não deve invejar nem as condições financeiras do seu irmão, muito menos os dons espirituais que Deus deu a ele, porque certamente esse é um tipo de inveja totalmente abominável diante do Senhor. Qualquer inveja é, mas a inveja espiritual mostra a maneira podre como nós estamos nos comportando. O que é que eu devo fazer? Use as habilidades, os dons que Deus lhe concedeu, na certeza de que Deus lhe deu aquilo que era necessário, nem sempre aquilo que você desejava. Então, se você canta ruim, que nem o chuveiro lhe aguenta ouvir cantando, não fique chateado. Não queira competir com o irmão e com a irmã que é mais afinado. Lembre que você tem outras habilidades. Lembre que você tem outras habilidades. Porque Deus graciosamente nos fez assim, irmãos. Eu falei sobre isso semana passada. Exatamente sobre esse aspecto da maneira como Deus nos fez diferentes. E essa diferença é maravilhosa. Nós somos membros do mesmo corpo. O corpo de Cristo é largo e profundo, em primeiro lugar. No corpo de Cristo, todo membro é fundamental. Mas em terceiro lugar, do verso 21 ao verso 26, no corpo de Cristo, os membros que aparentemente são mais fracos, também são fundamentais e merecem honra. Veja comigo agora o verso de número 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E Paulo diz mais. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Aqueles membros do corpo que parecem ser menos dignos, nós o decoramos. E aqui eu quero fazer só uma ilustração mesmo, porque há muitas formas de nós ilustrarmos isso em nosso corpo, mas eu quero fazer apenas uma. Eu tenho para mim que esse dedo aqui não tem muita serventia na minha movimentação. Se arrancasse fora, que eu não queria que acontecesse para não ficar parecendo com um cara que tem por aí, mas, mas se arrancasse fora, eu tenho para mim que eu conseguiria movimentar muito bem esses daqui. Normalmente a gente às vezes, esse dedo mindinho aqui não, só esses 4 me serviria, só esses aqui me serviria. Às vezes nós costumamos fazer essas considerações. Esse dedo mindinho no meu pé aqui não serve para muita coisa não. Faz nada, não faz nada. Às vezes, Paulo vai nos falar isso, há partes do nosso corpo que nós achamos que não tem tanta importância assim. Porém, Paulo vai dizer assim, a estes, nós devemos honrar, e inclusive com respeito àqueles que são menos decorosos, ou menos importantes na nossa ideia, nós o revestimos de maior honra. É exatamente o dedo que nós colocamos a aliança. Curiosamente, o dedo que nós menos movimentamos, porque é o do meio, é aquele que nós normalmente colocamos a aliança. De um lado de noivado, de outro lado de casamento. Naquela época, Paulo já tinha em mente que muito do nosso corpo era assim. Você não tem ideia do valor do seu ouvido até que você o perca. Da sua orelha até que você a perca. Você não tem ideia do valor dos seus cílios até que você perca e tem que estar colando um negócio lá, tem um cíliozinho aí no olho. Você não tem valor dos seus dentes
até que você começa a arrancá-los e fica difícil mastigar um pedaço de carne que não seja filé mignon. Você não tem valor, ou você não tem noção, melhor dizendo, não tem noção do seu cabelo, da importância dele, até ele começar a cair. E aí ou você se conforma ou você dá um jeito para tapear o negócio. Ou você não valoriza a cor do cabelo que Deus lhe deu, você não entende a preciosidade disso, até que um dia ele comece a ficar tingido pela tinta branca dos anos, e você vai tentar tapear botando uma linha tinta para parecer mais jovem. Alguns já aceitam de boa, mas outros vão tentar tapear para parecer mais jovem. Nós só entendemos a preciosidade de cada membro do nosso corpo, muitas vezes quando nós perdemos. E aqui Paulo vai dizer, a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E todos os membros são importantes, e inclusive todos merecem honra. Lembre, irmãos, que lá no capítulo 1, e eu já preguei sobre esse texto, versículo 26 a 29, Paulo vai dizer assim, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nascimento nobre, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as que nada são para envergonhar as que são. Paulo mesmo vai dizer, nós não tínhamos valor nenhum e Deus graciosamente nos escolheu. Por causa disso, cada membro do corpo deve ser valorizado e são fundamentais e precisam receber honra no corpo de Cristo. Essa imagem, ela é extremamente importante para nos lembrar um outro aspecto. Porque quando um membro sofre, todo o corpo deve sofrer junto. Quando um membro é honrado, todos também devem ser honrados e se alegrar. E aqui deixa eu lembrar você uma passagem bíblica que diz assim: chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. É exatamente nesse contexto de corpo que nós devemos aplicar essa passagem, tá? Você deve se alegrar quando seu irmão se alegrar. Você deve chorar quando seu irmão chorar. E como tem nos faltado empatia nos últimos dias? Como tem faltado esse sentimento de alegria pela alegria alheia e tristeza pela dor alheia? Cada dia que passa, a Bíblia vai se cumprindo que diz assim, e o amor de muitos se esfriará. Quase não haverá mais amor, só frieza. E eu sei que é até mais fácil a gente se compadecer com quem sofre. Embora eu tenha percebido claramente uma diminuição de compaixão para com aqueles que sofrem. Uma diminuição de apreço, de misericórdia para com aqueles que sofrem. Então, nós muitas vezes não nos preocupamos mais como antes, nos preocupávamos com os enlutados. Nós não nos preocupamos mais com aqueles que estão sofrendo a dor de ter perdido alguém. Nós sequer o visitamos, nós sequer oramos e intercedemos por eles. Nós estamos perdendo a empatia pelo nosso irmão. E Paulo vai dizer que se um membro sofre, todos devem sofrer junto. Mas se um membro se alegra, a gente deve se alegrar, irmãos. E aí eu tenho aprendido ao longo do tempo que não é tão difícil chorar com quem chora, mas é mais difícil se alegrar com quem se alegra. Especialmente quando você não está alegre. Então, de repente, você está, eu já falei isso aqui alguma vez, eu acho, você está naquele momento da sua vida que a sua situação financeira está um horror. Problema financeiro, endividamento. Você está assim, ó, ladeira abaixo, ladeira abaixo. Problemas e mais. Quando você toma uma fuga, vem outro problema. Quando você toma uma fuga, vem outro problema. Você está ali naquela situação que só a misericórdia de Deus, aperto financeiro, limitação das mais diversas, passando dificuldade. E aí, de repente, você vê seu irmão de carro zero, de boa, viajando pelo Brasil e pelo mundo, com a casa alinhada, organizada, com as roupas impecáveis, com tudo em dias, com dinheiro na conta. Como é que você reage? Aí é nessa hora que nós devemos nos mostrar membros do mesmo corpo. Porque pode até ser fácil você chegar para alguém que perdeu e dizer, oh, Deus te console, Deus te misericórdia de ti, e você sentir a dor do próximo. Mas e quando você está na pior,
e seu irmão está muito melhor do que você se alegra com isso? Ou no fundo do seu coração você sente aquela leve inveja? Ah, se fosse eu. Como é que nós reagimos, irmãos? Se um membro sofre, todos sofrem. Mas se um membro se alegre também. Louve a Deus pela bênção do seu irmão. Louve a Deus que ele comprou um carro novo, comprou uma casa nova, reformou a casa. Louve a Deus porque Deus tem acrescentado membros na sua família, tem fazido crescer a sua herança. Louve a Deus porque na casa dele, no armário dele, na geladeira dele tem fartura. Na sua também possa ser que tenha a fartura de fartar tudo. Mas agradeça a Deus pela fartura da casa do irmão. Está fartando tudo lá em casa. Mas louve a Deus porque Deus tem concedido ao seu irmão prosperidade, não inveje. Seja grato e rogue a Deus que abra as portas para você. Entenda que Deus nos colocou no lugar exatamente onde nós deveríamos estar. Por fim, no corpo de Cristo todos os membros têm dons distintos e têm relevância. É quando do versículo 17 até o versículo 31, o apóstolo Paulo vai falar sobre alguns dons e vai inclusive dizer o seguinte, verso 27, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Alguns estabeleceu Deus, primeiro apóstolo, depois profeta, mestre, operador de milagre, dom de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Mas são todos assim? Todos são apóstolos, todos profetizam, todos são mestres, todos operam milagres, todos têm dom de curar, todos falam em outras línguas? Não, irmãos. Porque Deus separou, Deus distribuiu sabiamente. Ele termina dizendo o seguinte, entretanto, então, procurai com zelo os melhores dons. Veja que é possível, de acordo com aquilo que Paulo nos ensina aqui, nós procurarmos com zelo os melhores dons. E quais são os melhores dons, de acordo com o que Paulo vem tratando no capítulo 12 e vai tratar no capítulo 13 e 14? Aqueles que são úteis à igreja. Por isso que o dom de línguas vai aparecer no final de tudo. Porque a edificação é própria. Aquele que fala em línguas para si só edifica a si mesmo. Mas aquele que serve está servindo a igreja. Aquele que profetiza, que entenda a profecia, a proclamação da palavra, está servindo a outros. Está edificando a outros. Então procurai com zelo os melhores dons. Procure servir. Procure abençoar. Procure edificar. E eu falei aqui que Deus nos deu dons não como um brinco, não como um colar, mas como uma ferramenta para ser utilizada para a sua igreja. De modo que, nesse argumento que Paulo aqui traz, ele nos apresenta a igreja como sendo o corpo de Cristo, o corpo como tendo muitos membros e capacidades distintas, os membros mais fracos merecem honra para igualar a honra e o cuidado com todos os membros, e a igreja então deve ser diversa, unida, ninguém tem todos os dons e ninguém tem nenhum dom, porque todo membro, todo crente tem que ter pelo menos um dom. Todo membro com seu dom, seja ele qual for, é fundamental no corpo, então pare com esse negócio assim, ai, porque eu não sirvo para nada, eu não sei fazer nada. Uma vez eu perguntei, irmão, e aí, tudo em paz, tudo bom, e como é que você está? Não, estou bem, tudo mais. É crente? Sou crente, sou crente. De qual igreja? Lá. E o irmão é o quê? Lá, não sou nada não. Tu não é nada na igreja lá? Não sou não, eu visito lá os cultos. E, rapaz, tu é crente? É. Tu é membro da igreja? Sou. E por que você não é nada? Na perspectiva do irmão, ele não era nem presbítero, nem diácono, nem pastor, nem obreiro, nem evangelista, ele não era nada. Será que a igreja se resume a isso? Não. Claro que não. Então acaba que esse seu complexo de inferioridade, de se diminuir, porque enquanto alguns são demais, né? Se acham a última Coca-Cola do deserto, se acham a tampa da panela e aquele negócio todo assim, não, sem mim nada acontece, sem mim nada flui. Olha, nada acontece, nada flui sem Deus. Mas sem mim, sem você, acontece do mesmo jeito. Esse negócio de que na igreja não vai andar sem mim, conversa, balela. Nós não precisamos disso. Eu já soube aqui muitas histórias, muitas frases ditas desse tipo assim. Não, nós não precisamos disso, não. Nós precisamos de Cristo. Cristo é indispensável na nossa vida. Agora as pessoas não. As pessoas passam, as pessoas mudam.
Ninguém é insubstituível, ninguém substitui mais fulano, nada disso. Eu sou substituível, você é substituível. Agora, Cristo é indispensável e insubstituível na nossa vida. Ele não pode faltar na igreja, ele não pode faltar na nossa vida. Se ele faltar aqui, acabou-se. Tem mais nada. E de fato, nós não somos nada, estamos fazendo nada, adorando a ninguém. Cristo não pode faltar na igreja. Agora, eu e você, somos membros desse corpo e temos funções. Ainda que sejamos substituíveis, mas temos funções. Então, para com esse seu complexo de inferioridade. Porque eu não sei fazer, porque ninguém gosta de mim, porque ninguém me acha bonito, porque eu sou pobrezinho. Olha, tem gente que se enclausura no seu mundinho, não é por nada, é porque é besta. Permita essa expressão. Você sabe que eu sou matuto arrastado, né? Tem gente que se enclausura no mundo, porque o seu orgulho é tão grande, que ela não consegue enxergar, ele não consegue enxergar a maneira orgulhosa como vive e acho que ninguém olha para ele, ninguém. De vez em quando eu converso com alguém assim, né? Eu estou chateado com a igreja. O que foi que você está chateado com a igreja? Coisa mais comum é você chatear com os outros. Porque ninguém fala comigo. Ninguém liga para mim. Ninguém se preocupa comigo, pastor. Eu digo, e você liga para alguém? Tu te preocupa com alguém? Quando termina o culto, para onde é que tu vai? Chispa. Pega o beco, não fala com ninguém. Não liga para ninguém. Não responde ninguém. Não dá nem um ar de vida em lugar nenhum, em grupo nenhum, em lugar nenhum. Aí quer que os outros se preocupem com você? Percebe? Às vezes nós vamos nos reduzindo. Eu sou um pobrezinho, eu sou um coitadinho, eu moro ali, né? Essa semana eu ri só com a reunião da SAF lá em casa. Aí, como ficar Deleirinha? Deleirinha tá aqui, tá não. Disse que nós moramos no bairro lá que a gente mora, perto do bairro. Mas aí disseram o nomezinho, que o bairro que a gente mora lá é a favela do Morumbi, não sei o quê, né? Lá onde a gente mora e tudo mais. A gente brincando sobre essa questão, né? Aí tem que ficar assim, não, porque eu moro naquele bairro pobrezinho e ninguém quer saber de minha paz. Para com isso. Muitas vezes é coisa da sua cabeça. Preconceito tem em todo canto, gente besta tem em todo canto, tem muito pobre querendo ser rico e não é nada, tem muita gente que, meu Deus do céu, tem nada mais que andar aqui como se fosse dono do mundo. Isso vai existir em todo canto. Agora, deixe de se inferiorizar, de se colocar como coitadinho, como coitadinha, que ninguém quer saber de você porque você não tem condição financeira. Se intrusa, se entranhe no meio do povo de Deus. Se entrose com as pessoas, faça amizade, desenvolva relacionamento, comece a servir, comece a usar os seus dons, deixe de olhar para os outros e olhe para a cruz de Cristo, porque Deus vai usar você. Muitas vezes você está enterrando ali o seu dom debaixo dos tapetes, porque você fica nessa, eu não sei, eu sou um coitadinho, eu não tenho condição, não tenho isso. Eu já contei para vocês a história do chá na igreja, e foi inclusive uma inspiração para dizer, vamos fazer o café da comunhão. Uma senhorinha na igreja foi convertida ao Senhor, mas era analfabeta, pobre, sabia fazer nada no sentido de liderar. E o pastor um dia começou, assim como eu, pregar sobre dons espirituais. E ela ficou incomodada. Eu preciso saber qual é meu dom. Não é possível, o pastor disse que todos nós temos um dom, um talento. Eu não sei fazer nada, eu não sei ler, eu não leio, eu não faço isso, eu não tenho dinheiro, eu não sei nem ornamentar a igreja, eu não sei fazer nada e agora, mas aí ficou encucando naquilo. Foi para casa, passou a semana pensando, e matutou, e matutou, e matutou. Na semana seguinte chega na igreja, aí diz, pastor, eu pensei a semana inteira no seu sermão, mas não achei meu dom. E eu quero que o senhor me ajude, porque eu estou preocupado, porque agora eu preciso exercer meu dom. Aí o pastor disse, irmão, o que é que você sabe fazer? Pastor, olha, uma coisa que eu faço que o povo fica elogiando é um chá. O povo gosta do meu chá. Isso foi pronto. Use isso aí para a glória do Senhor. Aí ela foi para casa e passou a semana pensando, eu vou usar meu chá para a glória do Senhor como? Quem danado quer chá? Como é que eu vou ficar a igreja com chá? E ficou, pá, matutou, e matutou, e matutou, e matutou. Na semana seguinte, chega a irmã com 2 garrafas de chá na porta da igreja. E aí, o que foi, irmã? Pastor, eu posso ficar servindo depois do culto um chazinho para os irmãos? O pastor disse, é isso, irmã. Fique à vontade, glória a Deus por isso. A igreja passava por um momento de desunião. E de repente os irmãos saíam da igreja, como vamos sair daqui a pouco para ali, né?
Aí tinha um chazinho. Aí, em vez de cada um pegar a sua Bíblia, pegar a chave do seu carro, entrar no seu carro e ir para casa, ficava batendo papo, conversando. As arestas, a lixa áspera, começa a esvair. A crise, a síndrome de inferioridade, ninguém olha para mim, ninguém conversa comigo, ninguém liga para mim, começa a desaparecer, porque de repente você percebe que as pessoas estão abertas a conversar. E através daquele simples chazinho com a irmã lá, se vindo na porta da igreja, tem umas irmãs aqui que são excelentes de fazer chá, inclusive nossa irmã Cida Bichinho hoje não pôde vir hoje, né? Deus te abençoe, minha amada. Mas manteca lá, Terezinha, que está ali, ó, né? Ela é profissional também no chá. E muitas outras que tem aqui. Através desse chazinho ali, servindo aos irmãos, a igreja começou a se entrosar, começou a viver um momento de comunhão, de união. E muitos probleminhas bestas, bobos, que a gente vai criando na nossa cabeça, porque tem problema que a gente cria na cabeça da gente. Problema de relacionamento é como o medo da criança do escuro. Ela escuta um ping no chão e ela começa a pensar: será um besouro? Aí ela escuta um outro assim: será que é um rato? Aí ela passa um tempo ficando assim: será que é um gato? Aí ela vai aumentando os bichos. Será que é um cachorro? Mas será que entrou um cavalo? Será que é o lobisomem? Será que é o império das trevas da galáxia que vê? A criança é assim, ela vai aumentando, ela vai olhando para o escuro, ela vai criando. De repente ela está vendo ali um arsenal, e ela está apavorada debaixo dos lençóis com medo do escuro. Porque ela vai criando, ela vai criando, ela vai criando. Irmãos, os nossos problemas de relacionamento são exatamente assim, viu? Se nós não chegamos tete a tete e conversamos, a gente vai criando coisas que nunca existiram. Muitas vezes são coisas que nunca existiram. E é exatamente quando a gente serve, quando a gente usa os dons, quando a gente, na nossa diversidade, colabora um com o outro, que a gente vai tratando. Problemas pequenos que se tornam grandes vão sendo tratados. Agora, o que preciso é que você use seus dons, que você use seus talentos, que você deixe de enterrar isso, mas que você disponha para a glória de Deus, para a edificação da igreja. Deus quer nos usar para o louvor da sua glória. Nós somos membros do mesmo corpo e precisamos trabalhar conjuntamente. Mas aí tem um problema, que às vezes só tem uma mão carregando peso enquanto a outra descansa. Só tem um pé dando pinote enquanto o outro está escorado. Só tem um olho enxergando enquanto o outro está dormindo. É exatamente assim muitas vezes que a igreja funciona. Nós temos 200 membros, mas apenas 10 trabalham. Nós temos muitos ministérios, mas apenas um para cada, porque ninguém quer trabalhar, ninguém quer fazer nada, ninguém quer lá colaborar. Nós só queremos sentar, assistir e ir embora confortavelmente. Use aquilo que Deus lhe deu para o louvor da glória dele. Não seja pedra de tropeço, não seja pedra morta, seja uma ferramenta na mão do Senhor, o carpinteiro que quer lhe usar, que quer lhe moldar, que quer fazer de você um canal de bênção para edificar outras pessoas. Seja uma bênção na igreja. Seja uma bênção onde você estiver. Sirva as pessoas, ame as pessoas, cuide das pessoas, disponibilize aquilo que Deus lhe deu para abençoar vidas. Deus será glorificado através disso. Porque se eu não amo meu irmão, a quem eu vejo, como é que eu posso dizer que amo a Deus a quem não vejo? É mentira. Nós precisamos servir ao Senhor e servir à igreja dele. Então vamos orar nesse instante. Fique de pé. Vamos orar juntos ao Senhor. Deus amado, nós louvamos o teu nome pela tua palavra e pedimos que o Senhor internalize e aplique em nosso coração. Para o louvor da tua glória, nos usa, Senhor. Nós queremos ser vasos em tuas mãos. Nós queremos ser usados por ti. Ó Deus amado, vem nos usar. Para a glória do teu nome nós oramos. Amém e amém.